microfone, me avisa. Pode abrir o microfone para fazer pergunta também, tá, gente? Às vezes a pergunta é ruim de digitar ela, abre o microfone e faz a pergunta, não tem problema nenhum. São poucos alunos, não vai atrapalhar, não tem problema nenhum, tá certo? Então, vamos iniciar, então, aqui, deixa eu botar para apresentar para vocês, e a gente tem que começar com uma música, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa aula de hoje. A gente não precisa acompanhar a música toda, mas eu acho que é importante, pelo menos um pouquinho, né, a gente ouvir, que é Roda Viva, né, do Chico Buarque. Acho que tem tudo a ver com... Deixa eu botar aqui. Quem quiser cantar, pode cantar, né? O refrão eu gosto de cantar. Vamos passar pelo menos essa primeira parte aqui. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente, o quanto deixou de morrer. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira cria. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. Muito bom, né? Muito bom. Esse é o... Deixa eu botar o meu áudio aqui. Vocês estão vendo o PowerPoint, me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo por enquanto, gente? Sim? Tô vendo. Galera, tô sem microfone. Me ajuda, por favor. Ué, Rafael, o que foi? Não sei como te ajudar. Deve ser alguma coisa com você aí. Você tem que apertar para liberar o microfone seu. Aqui eu não tenho controle disso. Ah, sim, sim, legal. Então você não está conseguindo ouvir nada? Bom, vamos lá então. Então vocês estão conseguindo ver tudo, né? Legal. Aí eu inicio mostrando um objeto que foi achado, né? E que data de 6.000 anos antes de Cristo, uma roda de madeira, né? É encontrada na Mesopotâmia. O legal é que, além desse formato, né, da roda, quer dizer, tem uma outra aqui no centro que dá a entender que provavelmente ela era encaixada em alguma coisa, né? Quer dizer, não é uma roda que provavelmente era utilizada para fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa assim, né? Aqui algumas outras diferentes tipos de rodas de bandeira. O que a gente vê quando a gente vai fazer uma abordagem histórica disso é que a massa vai diminuindo, eles vão utilizando madeiras mais leves, mais rígidas, né? A massa vai diminuindo também porque eles vão colocando aro, quer dizer, eles percebem que não precisa ser inteira, eles começam a deixar alguns espaços para ficar mais leve, aí depois vem os aros, né? Então a gente vê um pouquinho dessa evolução das rodas. Algumas chegavam a ser de argila, chegavam a ser de pedra, mas eram muito difíceis de serem talhadas e carregadas, né? Era utilizado, por exemplo, para transporte do homem. E essa daqui maravilhosa, eu acho que isso aqui, pelo que a gente sabe, primeira forma de transformação de energia criada pelo homem, né? Que é o moinho hidráulico. Quer dizer, utilizava a água batia nessas pás e fazia o moinho girar, transformando isso num trabalho mecânico. Quer dizer, a energia da água, a energia cinética do movimento da água, da queda da água potencial gravitacional,
era transformada em energia cinética, era transformado em movimento. Olha que moinhos interessantes, 950 anos antes de Cristo, eles eram utilizados ou para fazer a moagem do trigo, né, para moer determinadas sementes, ou então para tirar água, não esse aqui que é mais sofisticado, mas a ideia é a mesma. Eles usavam a energia do vento, girava, e aí tinha como se fosse uma bomba que tirava a água de um lugar e levava para o outro. Ou seja, a utilização desse movimento circular, vindo do movimento das águas ou vindo do movimento do vento, quer dizer, uma energia hidráulica ou uma energia eólica, ela era utilizada, digamos assim, foram as primeiras formas de energias que foram utilizadas, né? Olha o primeiro carro. Não chega a ser um Mercedes-Benz, mas é um Benz, né? Olha que interessante. As correntes aqui, né, fazendo a transmissão de movimento circular de uma roda para outra, rodas maiores, rodas menores, que daqui a pouco a gente vai entender qual é a vantagem mecânica que isso tem. Olha o volante como era, né? Basicamente para uma, duas pessoas. E comparado com hoje em dia, olha só a diferença, olha como é que nós evoluímos em termos de roda, de perfil, né, design, né? Mas aí nós temos praticamente 2 séculos aí, um século e meio pelo menos, dividindo, separando essas duas imagens aí. O zootrópico, que eu não sei se vocês conhecem, que é a versão, né, o iniciozinho da ideia do cinema, olha só, era como se fosse uma bacia, né? Quem já viu uma bacia de máquina de lavar roupa? Exatamente assim, uma bacia, e aí tinha umas fitas de papel, em que nessas fitas de papel tinham várias figuras, com pequena diferença de uma figura para outra. Então, por exemplo, uma estava assim, a outra estava assim, a outra estava assim, assim, a outra assim, assim, assim. Então, quando passava rápido, dava um movimento, como a gente pode ver nessa imagem, nesse gifzinho aqui do lado, né? Interessante, como se o homem estivesse caminhando conforme isso vai girando. Quer dizer, é o movimento circular, proporcionando também a ideia de movimento de objetos, né, que até nessa época a gente não tinha. Olha que interessante. E aí ficou cada vez mais sofisticado, né? Há pouco tempo eu fui numa loja dessas que tem no centro da cidade, tinha um lá belíssimo, 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 mas o cara não estava vendendo. A bacia linda, com vários filetes, ele usava só para mostrar para os clientes. Então, conforme ele vai girando, vai dando a ideia de movimento. Ou seja, nada mais é do que o cinema, né? É a versão... E aí, ó, que legal essa daqui. Eles começaram a fazer modelos até 3D, né? Conforme girava, os objetos se mexiam e tinham uma determinada profundidade. Era o cinema que estava surgindo aí, né? E você vê que na máquina de projeção dos filmes de cinema, você tinha também o movimento circular e a transmissão de movimento circular, né? Quer dizer, eram várias imagens que iam passando com uma determinada velocidade, quando as pessoas assistiam, tinham a impressão de que, na verdade, era um filme, né? Esse aí ó, é o primeiro filme da humanidade, a chegada de um trem na estação. Para a gente é tão bobo, né? É tão simples, mas imagina na época o como que não seria para as pessoas assistirem isso, né? O movimento do trem, as pessoas se movimentando, quer dizer, poder registrar não uma imagem, porque a fotografia já existia, mas poder registrar também, né, momentos, né, movimentos das pessoas. Também deve ter sido muito legal para eles. Ou seja, se você for analisar aí um trechinho do filme Tempos Modernos, que vocês já devem ter assistido, né, do Chaplin, ele faz, né, no tempo moderno, muito essa discussão, tanto do movimento circular, como a coisa da industrialização, da revolução industrial. É um filme muito interessante para você abordar isso também, né? E aí é claro que a gente está falando de movimento circular, está falando da roda, está falando da transmissão, e aí surge essa grandeza física que nós chamamos de velocidade angular média. E a letra que a gente usa para representar isso é o ômega. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar, não. A letra que a gente usa para representar isso é o ômega. Olha lá, ó, velocidade angular média. Vamos supor um determinado objeto indo de um ponto A para um ponto B. Olha aqui, ó. Ele sai do ponto A e vai para o ponto B, tá certo? Quando ele vai do ponto A para o ponto B, ele tem aí dois tipos de deslocamentos, né? Ele tem o deslocamento escalar, que nós chamamos de espaço percorrido, que é esse arco AB, e tem um deslocamento angular também, que é esse delta θ aqui, ó. Então, a esse movimento de A para B, nós temos dois tipos de deslocamento. O deslocamento escalar, que é o ΔS, e o deslocamento angular, que é o Δθ. Legal? Então, como é que a gente define essa velocidade angular média? É a razão entre o deslocamento angular
e o intervalo de tempo. Então, esse ômega é a velocidade angular, ΔT é o intervalo de tempo, e o Δθ é o que nós chamamos de deslocamento angular, ok? Quais são as unidades que nós vamos usar para velocidade angular? O tempo é segundos no sistema internacional, normalmente aqui a gente usa o SI. O Δθ é em radiano, tem que tomar cuidado. A matemática usa muito grau, mas na física, o sistema internacional, o SI, para ângulo, usa o radiano. Então, a velocidade angular vai ser o quê? O radiano dividido por segundo, ok? Uma dúvida, né? Como é possível? Quantos tipos de velocidade a gente tem no universo? Gente, são infinitas, né? O que você não pode é pensar na velocidade como sendo ΔS por ΔT. Porque, na verdade, o conceito de velocidade, se eu mudar aqui, o conceito de velocidade é muito maior do que ΔS para ΔT, né? Qualquer variação de alguma coisa com o tempo, a gente pode chamar isso de velocidade. Então, por enquanto, na cinemática, você conhece a velocidade escalar média, você conhece a velocidade vetorial média, você conhece a velocidade instantânea, né? A vetorial instantânea, e agora você está calculando a velocidade angular média também, ok? Para quem não lembra, eu vou mostrar aí o que é o radiano. O que corresponde a um radiano? Uma circunferência, ela tem um raio R. Se você pega esse raio R e coloca ele ao longo da circunferência, você vai ter um ângulo de 1 radiano. Então, 1 radiano é justamente esse ângulo, cujo comprimento do arco é de 1 raio. E se você junta 2, 3 e mais um pedacinho, quer dizer, você tem 3,14 radianos, você tem π radianos, que é meia volta. E é claro que se você tiver 2π radianos, você vai ter a volta completa. Então, 2π radianos é o quê? É o comprimento angular da circunferência. Quer dizer, se você pegar 1 radiano, mais 1 radiano, mais 1 radiano, mais 1 radiano, quer dizer, 6,28 radianos, você vai ter a circunferência completa, tá certo? Então, radiano é uma medida de ângulo que a gente vai usar bastante aqui na física, tá certo? Essa relação aqui, eu diria que é uma das relações mais importantes, que é muito explorada no vestibular. É a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. Olha lá, ó. O que nós sabemos da geometria euclidiana, da geometria plana? Vê se vocês lembram disso. Se você pega o ângulo e multiplica pelo raio, você tem esse arco aqui. Ou seja, o ΔS, que é o arco, é o raio vezes o ângulo, tá bom? Isso eu peguei lá da matemática, lá da geometria euclidiana. Aí o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por um tempo diferente de zero, claro, né? Porque senão vai dar problema aqui. Então, eu vou dividir membro a membro pelo ΔT. Quando eu faço essa divisão pelo ΔT, olha que interessante. ΔS por ΔT é a velocidade escalar média. E Δθ por ΔT é a velocidade angular média. Então, eu consigo descobrir uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. E essa relação tem a ver com o raio. Olha lá, ó. Uma maneira mais elegante de escrever, né, que geralmente aparece nos livros, é essa aqui, ó. V igual a ômega R. Quer dizer, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Ou seja, para objetos que estão girando com a mesma velocidade angular, quanto maior for o raio, maior vai ser a velocidade linear. Ou seja, geralmente a velocidade com que você está girando e o raio, a velocidade linear, elas são diretamente proporcionais. Quem já teve aula comigo disso sabe, eu adoro essa frase é minha, eu criei isso. Quanto maior o raio, maior a emoção. Quando eu escrevo no quadro antes de explicar, o pessoal pergunta, Sandra, é para copiar isso aí mesmo? Eu falo, copia. Quanto maior o raio, maior a emoção. V igual a ômega R. Olha lá, esse é um brinquedo de um parque que está girando e todas as pessoas que estão aqui estão girando com a mesma velocidade angular, porque elas dão uma volta no mesmo tempo. Todas elas vão dar uma volta no mesmo tempo. Mas algumas pessoas estão com um raio um pouquinho diferente, umas ficam mais próximas, outras mais afastadas do centro. Aquela que tem raio maior está sentindo mais emoção, porque a velocidade linear dela é maior. Isso acontece também quando você está numa montanha-russa, quer dizer, quanto maior for o raio para uma mesma velocidade angular, maior a emoção que você vai sentir. Esse brinquedo aqui também, olha que legal. Primeiro as pessoas despencam e depois ele começa a girar. Quanto mais afastado do centro a pessoa tiver,
mais ela vai curtir, claro, para quem gosta, né? Mais emoção ela vai sentir. Eu não faço a menor ideia do qual o nome desse brinquedo, é uma mistura de cabum com labamba, eu não sei o que que é, mas deve ser uma loucura. Eu só iria mesmo se eu tivesse em estágio terminal da minha vida. Eu até iria num brinquedo desse para curtir um pouquinho. Deixa eu lá no chat ver se tem alguma dúvida até aqui, alguma pergunta. Tá tudo bem? Rafael, por isso 180 é verdade, 180 é igual a pi. Quer dizer, pi radianos, quer dizer, se você coloca um radiano, mais um radiano, mais um radiano, mais 0,14 radianos, você tem pi radianos, que é meia circunferência, exatamente isso. Tranquilo? Legal? Show de bola, valeu, valeu. Então vamos seguir lá. Bom, agora, vamos ver o que nós vamos ver depois disso aqui. Isso aqui é interessante. Isso é um vídeo. É uma atividade que eu faço lá no Pedro II com os alunos do segundo ano. Nós chamamos de roda viva, né? Deixa eu mostrar para vocês o vídeo, que eu tenho o vídeo aqui, para vocês perceberem o quanto que isso aqui é interessante. Deixa eu parar a apresentação, porque eu tenho que botar num outro modo aqui para vocês ouvirem. Olha só que legal. Vê se vocês vão conseguir ver direito aí. Vou passar uma vez, depois eu faço devagar explicando. Vê se vocês conseguem entender o que está acontecendo. Isso aqui é o Felipe, não sei se vocês conhecem, na época até que ele era meu estagiário lá no Pedro II. Estica o braço, hein? Estica o braço. Olha, as pessoas vão correndo, e aí quando passa vai uma terceira pessoa. Elas vão correndo juntas, aí entra uma quarta pessoa. E elas têm que ir correndo juntas. E aí vai entrar uma quinta pessoa. A galera do Pedro II deve estar com saudade da quadra, tá vendo, né? Olha lá, ó. Vocês conseguem perceber que quem está aqui do ladinho do Felipe, olha lá, ela está quase andando tranquilamente. Esse de azul, ele está desesperado para conseguir acompanhar. Por isso que eu digo exatamente isso, que quanto maior o raio, maior é a emoção. Porque quanto maior o raio, maior é a distância que a pessoa vai ter que percorrer no mesmo intervalo de tempo. Vocês estão entendendo? Ou seja, está tudo girando com a mesma velocidade angular. Só que quem está mais afastado tem que andar uma distância maior, tem que correr mais para completar a volta junto com os outros. Todo mundo aqui está girando 2 pi radianos no mesmo tempo. Mas o de azul, olha lá, ele pena. Ele tem que correr muito mais para conseguir dar uma volta no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, quanto maior... Nossa, quadra... Deixa eu ver aqui. Agora deixa eu voltar para lá para a nossa apresentação. Ou seja, deu para entender essa relação entre a velocidade angular e a velocidade linear? Sim? Coloca aí no chat aí para ver se está tudo bem. Ou seja, todos esses, o Felipe, todos esses alunos aí, eles estão girando com a mesma velocidade angular. Nós sabemos que a velocidade angular é a mesma porque eles estão dando os mesmos 360 graus, os mesmos 2π no mesmo tempo. Agora, quanto maior o raio, maior a distância que essa pessoa tem que percorrer. Então, ela tem que correr muito mais para chegar junto, ok? Show de bola. Então, essa é uma situação legal, porque alguns grupos estão girando, outros grupos estão medindo o tempo que demora para dar uma volta, outros grupos estão medindo o raio, e no final, todo mundo chega à conclusão disso, dessas relações entre V e ômega. Bom, vamos ver uma situação, um problema aqui, então, parecida com essa que eu mostrei no vídeo. Ó. 2 corredores competem numa pista circular. O corredor A corre pela pista interna, enquanto que o B corre pela pista externa, muito parecido com o que a gente viu. Sabendo-se que ambos completam uma volta no mesmo tempo, comparar suas velocidades angulares médias e suas velocidades lineares médias. Quer dizer, a angular, ela tem que ser igual, porque ele está dizendo que completa uma volta no mesmo tempo. Ou seja, quanto é que o A vai girar? 2π
radianos. Quanto é que o B vai girar? 2π radianos. Então, o ângulo foi o mesmo no mesmo tempo. Então, Δθ por ΔT é igual. Agora, a velocidade linear média, não. Quem vai ter maior velocidade linear média? Linear, você tem que olhar para a distância percorrida. E, nesse caso, vai ser o B. Então, a velocidade linear do B vai ser maior do que a velocidade linear do A, ou o A é menor do que o do B. Tranquilo? Show? Maravilha? Sim, perfeito. Acho que tem outro exemplozinho aqui para gente verificar disso aqui, ó. Olha lá, ó. Uma partícula percorre em 10 segundos o arco de circunferência AB representado na figura de A para B. Então, ela foi de A para B, percorreu esse arco aqui. Ele fala que o arco AB mede 60 centímetros e o raio 30. Determine no percurso de A para B a velocidade linear média e a velocidade angular média, ok? Então, sabendo-se que AB mede 60, o raio vale 30, ele quer a velocidade linear média. Como é que a gente vai achar a velocidade linear? Moleza. Pega a distância e divide pelo tempo. A distância é 60, o tempo 10, 60 por 10, 6 centímetros por segundo, ok? Centímetros por segundo, cuidado com a unidade, tá? Não precisa passar para metro, não, não precisa, pode deixar em centímetro, a não ser que ele peça. E como é que a gente vai achar a velocidade angular? Vamos para a relação V igual a ômega R. Como nós sabemos que a velocidade linear vale 6, a angular é o que a gente quer. E o raio, ele disse que vale 30, gente, é só substituir. Ômega é V sobre R, V vale 6, raio vale 30, e 6 dividido por 30 vai dar 0,2 radianos por segundo. Joia? Perfeitinho? Tranquilo, né? Então, esses são problemas iniciais só para a gente... gostaria de ver uma questão sobre velocidade angular, sobre o movimento de elétrons em um átomo. Sim, inclusive teve uma da UERJ sobre isso. A gente pode fazer depois. Angular do elétron, né? O elétron se movendo, quer dizer, a gente pode aproximar o movimento do elétron para um movimento circular. O raio, por exemplo, pode ser o raio da órbita do elétron, né? E a gente pode calcular a velocidade dele. Isso é tranquilo, com os dados a gente faz. Isso vale para qualquer tipo de movimento, Rafael. Movimentos simples do dia a dia, movimento do micro e movimento do macro. Essa relação vale para tudo, tá certo? Então, esse aqui foi. Período e frequência. Outro conceito que a gente precisa estar ligado aqui. O que é o período? Que geralmente a gente usa um T maiúsculo para representar. É o menor intervalo de tempo para um fenômeno periódico se repetir. Unidades, pode ser segundo, normalmente é em segundo, né? Pode ser em minuto, pode ser em hora, pode ser em qualquer unidade de tempo. No SI, tem que ser o segundo, ok? E a frequência, que é representada por um Fzinho, geralmente é F minúsculo, tá? É o número de vezes que o fenômeno se repete na unidade de tempo, ou seja, quantas vezes o fenômeno se repete por segundo, quantas vezes o fenômeno se repete por hora, quantas vezes o fenômeno se repete por dia. Isso é o que nós chamamos de frequência, ok? A frequência normalmente ela é dada em hertz, se tiver no sistema internacional. O que é o hertz? Voltas por segundo, ciclos por segundo, rotações por segundo, tudo que for por segundo é hertz, ok? E RPM também é comum, né? Você vê até que no mostrador do automóvel lá tem RPM, que são rotações por minuto. Então, caso seja necessário passar de Hertz para RPM, é só você multiplicar por 60. Ou de RPM para Hertz, você divide por 60. Claro, né, gente? Porque se você tem 60 rotações por minuto, quer dizer que você tem uma rotação por segundo. Então, de RPM para Hertz, que às vezes aparece por aí, é só você dividir por 60. Qual é a equaçãozinha que relaciona isso? Qual é a equação que relaciona a frequência com período? Frequência é o inverso do período, ou período é o inverso da frequência, tá certo? Sandro, tem muita equação aí, né? Calma, daqui a pouco eu vou botar um resumo de quais são as principais. Então, alguns exemplos aí de movimentos de período. Olha lá, translação da Terra, 365 dias, rotação 24 horas, volta completa do ponteiro das horas, 12 horas, volta completa do ponteiro dos minutos de um relógio, 1 hora, volta completa do ponteiro dos segundos, 1 minuto. Então, isso é tudo o período. É o tempo que demora para completar um ciclo. Período de oscilação de um pêndulo é o tempo que ele demora para sair de uma extremidade, ir até a outra e voltar para essa extremidade. Isso é o que nós chamamos de período.
Período, por exemplo, aí, ó, de revolução da Lua em torno da Terra, ou de um satélite em torno da Terra, ok? Período de uma mola, um sistema massa-mola que está oscilando, é o tempo que ele demora, por exemplo, para sair daqui, ir até outra extremidade e voltar. Isso é um período, ok? Período, por exemplo, de rotação de uma determinada molécula de um gás, também tem período para isso, ok? Então, período é um conceito que está muito ligado aí na física e toda hora aparece. Com isso, agora que a gente sabe período, frequência, a gente pode escrever a velocidade angular de uma outra maneira mais simples do que Δθ por ΔT, porque normalmente ele não dá ângulo para a gente, não. Normalmente no problema ele te dá o período, te dá a frequência e pede a velocidade angular. Então olha que interessante isso aqui. A gente considera uma partícula aí girando em torno de um ponto. Inclusive, Rafa, você pode imaginar que é um elétron, por exemplo, girando em torno de um próton. Pensa no átomo de hidrogênio, ok? Por exemplo. Então você tem lá, ó, como é que a gente calcula a velocidade angular? Δθ por ΔT. Vamos pensar o seguinte, uma volta, tá? Quando esse camarada dá uma volta completa, qual é o ângulo que ele gira? Você concorda que é 2π radianos? E qual é o tempo que ele demora para dar uma volta? Por definição, é o período. Então, a velocidade angular pode ser dada por 2π radianos dividido pelo período. É uma maneira mais simples, porque aqui você não precisa do ângulo. Se você souber o período da partícula, você já sabe a velocidade angular dela direto, ok? E como o inverso do período é igual à frequência, você pode escrever como sendo 2π vezes a frequência. Então, essas duas maneiras aqui são maneiras interessantes de você escrever a velocidade angular. 2π sobre período ou 2π vezes a frequência. Legal? Deixa eu ir lá no chat para ver se tem alguma dúvida até aqui. Perguntas? Tudo bem até aí? Sim? Tranquilo, tranquilo, legal. Ah, por que 2π? Pedro, olha só, deixa eu voltar aqui. Lembra que nós vimos, Pedro? Olha aqui, ó. Ângulo. Quando você dá uma volta completa, Pedro, qual é o ângulo? 360 graus. Lembra que eu falei na física que a gente não trabalha com grau, a gente trabalha com radiano. E lembra aquela simulaçãozinha que eu fiz? Π radiano é meia volta. 2π radiano é a volta inteira. Então, quando você dá uma volta completa, qual é o ângulo? 360 graus na matemática, ou no caso da física, a gente vai chamar de 2π radiano, porque 2π radiano corresponde a 360 graus. Legal, Pedrão? Entendeu? Sim, mas ele der mais de uma volta vai ser 2π? Não. Se ele der mais de uma volta, você vai ter um tempo maior do que o período. Então vai mudar. Por isso que se você amarra o ângulo como 2π e o tempo como período, você tem uma equação para descobrir a velocidade angular. Porque normalmente, Pedro, ele te dá o que no enunciado? Ele te dá o período e te dá a frequência. Se ele te der o ângulo, você vai para a equação tradicional, Δθ por ΔT. Mas se ele te der o período, você trabalha com a equação do período, que é o quê? 2π é o ângulo que ele vai gerar um período dividido pelo próprio período. Ok? Se ele andar mais de 2π, o período vai ser maior. Mas aí provavelmente ele não vai falar isso no enunciado, ele vai te dizer o ângulo que ele andou. Entendeu? Tudo bem, Pedro? Ou seja, essa é uma situação particular em função de uma volta, mas que ela é maravilhosa para a gente, porque normalmente quando ele vai falar de uma partícula que está girando, ele te dá o quê? Ele não te dá o tempo de 1,5 volta, ele não te dá o tempo de 5,6 voltas, ele te dá o tempo de uma volta, é isso que a gente quer, é o período é muito mais importante. Por isso que ter uma equação em função do período é maravilhoso, ter uma equação em função da frequência também é maravilhoso. Legal? Ou seja, então essa aqui são as duas novas maneiras de você escrever a velocidade angular. 2π sobre período ou 2π vezes a frequência. Bom, resumo. O que eu acho que você precisa guardar dessa parte de cinemática angular? É isso que eu vou colocar aqui agora. A velocidade angular é o quê? Deixa eu botar o negocinho aqui que eu estou gostando daquele negócio. A velocidade angular é o quê? Δθ por ΔT. A gente usa muito isso aqui, Sandrinho? Não, não usa muito não. Difícil a gente usar Δθ por ΔT. A gente usa muito isso aqui, ó, 2π sobre período ou 2π vezes a frequência. Isso aqui a gente usa bastante. Bastante.
Outra coisa que você precisa saber, a relação entre V e ômega. V igual a ômega R. Quanto maior o raio, maior a emoção. Legal? E que a frequência e o período são inversos. Quer dizer, a frequência é o inverso do período ou o período é o inverso da frequência. Claro, você só precisa guardar uma, né? Eu estou colocando as duas, mas não precisa. Ou seja, se você sabe isso, como calcular ômega em função do período e da frequência? A relação entre ômega e V e a relação entre período e frequência está fechadinho, está bonitinho, bonitinho, bonitinho. Legal? Vamos ver mais algumas aplicações aqui. Ontem eu tive uma dúvida sobre Minecraft interessante, que eu perguntei para o meu filho, quais são as dimensões do bloco? Que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí eu fui pesquisar na internet. Aí eu descobri que ele tem 1 metro cúbico de volume. Ou seja, os blocos do Minecraft têm 1 metro por 1 metro por 1 metro. É coerente, né? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo show? Beleza. Então vamos ver algumas aplicaçõezinhas aí. Essa matéria é bem gostosinha, é bem tranquila. Olha essa questão que interessante. Essa é uma questão da Unicamp, ó, mas bem tranquila. Um satélite geoestacionário, desses usados em telecomunicações, é colocado em órbita circular no plano do equador terrestre. Tem uma figurazinha aqui, né? Como seu próprio nome diz, esse satélite se mantém sempre sobre o mesmo local da Terra. Letra A. Calcule o período de translação do satélite em relação à Terra. Compare a velocidade angular do satélite com a velocidade angular de um ponto da superfície da Terra sobre o qual ele se encontra. Quer dizer, a velocidade angular do satélite aqui com a velocidade angular da Terra nesse ponto, imediatamente abaixo, vamos pensar assim, né? E compare a velocidade linear do satélite com o ponto referido, que é esse ponto aqui. Quer dizer, a Terra gira, o satélite está girando, ele quer a velocidade angular daqui com a velocidade angular da Terra e a velocidade linear aqui com a velocidade linear da Terra. Tranquilo? Satélite geoestacionário cai demais, demais, demais. E o satélite geoestacionário, como o nome já diz, ele está parado em relação à Terra. Ele está estacionário em relação à Terra. Então, olha aqui, ó. Quando ele está girando, a área que ele está cobrindo é sempre a mesma, porque ele está parado, é como se ele tivesse parado em relação à Terra. Tá certo? Se ele está parado em relação à Terra, gente, então é óbvio que qual é o período de translação do satélite? Tem que ser de 24 horas. Se ele gira junto com a Terra, parado em relação à Terra, quando a Terra dá uma volta, ele também vai dar uma volta. Eu não sei se onde você mora, você consegue ver aquelas antenas de TV por assinatura, né? Tem aquela da antiga. Eu já tive uma, como é que é? É Sky. Agora eu não sei nem mais se é Sky. Repara nas proximidades da sua casa as antenas da Sky. Você vai ver que a maioria delas estão apontadas para a mesma direção. Por quê? Porque lá tem um satélite. E aquele satélite tem que estar parado em relação à antena. Porque se o satélite andar mais rápido do que a Terra, né, tiver uma velocidade angular diferente, a gente vai estar perdendo o sinal toda hora, não pode. Então o satélite está girando e ele tem que estar girando com a mesma velocidade angular da Terra, porque senão a gente vai perder o sinal. Então todo satélite geoestacionário tem período de 24 horas, óbvio. Legal? B. Compare a velocidade angular, gente. A velocidade angular tem que ser a mesma, porque se o período é igual, se dois objetos têm o mesmo período, eles têm que ter a mesma velocidade angular. Por quê, Sandro? Vou voltar aqui, ó, no nosso resumo. Olha aqui. Olha o nosso resumo. Caramba, passei muito. Olha o nosso resumo, gente, aqui. Velocidade angular só depende do período. Isso quer dizer o seguinte, se os dois têm o mesmo período, a velocidade angular tem que ser igual. Se os dois têm a mesma frequência, a velocidade angular tem que ser igual. Então, dois objetos que têm o mesmo período, o ômega é igual, acabou, não tem o que discutir. Legal? Então, olha lá, ó, a velocidade angular do satélite tem que ser igual à velocidade angular da Terra. Agora, já que a velocidade angular é igual, a linear vai depender de quê? Vai depender do raio. Quanto maior o raio, maior a emoção. E onde que o raio é maior? Para a Terra ou para o satélite? Para o satélite. Então, a velocidade linear do satélite tem que ser maior do que a velocidade linear desse ponto na Terra. Ou seja, se você estiver aqui nesse ponto na superfície da Terra, quando a Terra der uma volta completa, você vai andar 2πr. Esse 2πr corresponde ao raio da Terra. Se você estiver no satélite, tu vai andar um 2πr, só que 2πr com um raio muito maior, nas mesmas 24 horas.
Ou seja, a tua velocidade vai ter que ser muito maior. Tranquilão? Quanto maior o raio, maior a emoção. Entenderam essa questãozinha aí da Unicamp? Sim ou não? De boa? Tudo tranquilo? Beleza, beleza. Sim, 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 sim. Show. Perfeito. Então vamos seguir. Olha essa aqui que bacana, ó. A figura mostra um ventilador de teto e destaca dois pontos A e B de uma de suas pás, localizadas a distâncias respectivamente iguais a D e 2D a partir do eixo, sendo D 10 centímetros. Então, olha aqui, ó, o centro do ventilador, um ponto A uma distância de 10 centímetros e um ponto B a distância de 20 centímetros. O ventilador completa 360 voltas a cada minuto. E ele pede para usar pigo A3. Glória a Deus. Letra A. Qual a frequência do ventilador em hertz? Você perceba que ele já deu a frequência já, hein? Ó, ele falou da distância de 10, o π igual a 3, e ele fala 360 voltas a cada minuto. Voltas por minuto são rotações por minuto, RPM. Mas ele quer em hertz. Como é que a gente passa de RPM para hertz? Lembra que eu falei? Rotações por minuto. Passar para hertz é só dividir por 60. Então, essas 360 rotações por minuto, se você divide por 60, você vai ter 6 rotações por segundo. Fechado? Maravilha. Letra B, o que ele quer? Quais as velocidades angulares ômega A e ômega B dos pontos A e B? Bom, primeira coisa, para a gente não perder tempo. Quanto tempo A demora para dar uma volta, gente? Não é o mesmo tempo que o B vai demorar para dar uma volta? Se você pega uma canetinha e marca 2 pontos da pá do ventilador, esses pontos eles vão dar a volta no mesmo tempo, eles têm o mesmo período, eles estão na mesma pá. Ou seja, se eles têm o mesmo período, eles vão ter a mesma velocidade angular. Todos os pontos, todos os pontos dessa pá, desse ventilador aqui, vão ter a mesma velocidade angular. Eles estão girando juntinhos, concorda? Eles estão girando juntinhos, juntinhos. Olha a pá aqui, ó. Todos os pontos. Se você pega e marca 2 pontos aqui, ó, por exemplo, se ele pega daqui e vem para cá, eles vão chegar juntinhos, não tem como chegar antes. Então, o período é igual. Então, a velocidade angular tem que ser a mesma. E como é que a gente calcula a velocidade angular? Segundo aquele resuminho, 2π vezes a frequência. Como eu achei que a frequência vale 6, é só substituir, né? 2, o π vale 3 e a frequência vale 6. 6 vezes 6, 36 radianos por segundo. Então, essa é a velocidade angular de quem? De A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, de H, de qualquer ponto da pá vai ter essa mesma velocidade angular. Agora, o que ele quer? Ele quer a velocidade linear. Agora muda, porque a velocidade linear de A ela vai ser diferente da velocidade linear de B, porque quanto maior o raio, maior a emoção. Então, a velocidade linear de A, como é que eu acho? Ômega vezes R. É aquela fórmula de relação uma com a outra. Ó. Substituindo, o ômega vale 36, o raio vale 10 centímetros, né? Porque o A está aqui, ó, 10, vai dar 360 centímetros por segundo. Pode deixar em centímetros por segundo, não tem problema. Se quiser passar para metros por segundo, você divide por 100, né? Porque 100 centímetros tem 1 metro. Vai dar 3,6 metros por segundo. Legal? Então, essa daqui é uma das velocidades. Agora, a velocidade B. Uma das maneiras de você fazer, qual é? Substitui. Quanto vale o ômega B? 36. Quanto vale o raio? 20. Multiplica, 720. Se quiser passar para metros, 7,2. Por que eu estou falando uma das maneiras, gente? Ué, porque se o raio é o dobro, a velocidade tem que ser o dobro, né? Se o raio fosse o triplo, a velocidade seria o triplo, porque é diretamente proporcional. Ou seja, recapitulando, as pás do ventilador, todos os pontos têm o mesmo período, todos os pontos têm a mesma frequência, todos os pontos têm a mesma velocidade angular. Agora, linear não. A linear ela vai aumentando conforme você vai se afastando do centro, quanto maior o raio você tiver. Tudo bem com essa? Legal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida lá no chat. Tudo belezinha? Show. Agora vamos falar em transmissão. O Enem, por exemplo, gosta de transmissão. Como é que a gente pega o movimento circular e passa de uma para outra?
Olha lá que legal. Basicamente, existem dois tipos de transmissão, tá? Essas duas aqui, ó, que são essas catracazinhas, né, com esses dentes que se encaixam e se tocam, ou essa daqui, por exemplo, da moto, da bicicleta, né? Isso aqui você vê muito em engrenagens, né, de, por exemplo, em motor de automóvel, até relógio, né? Tem alguns relógios que vendem agora que o vidro é transparente, você vê essas engrenagens fazendo contato. Ou através de uma corrente, através de uma correia, você passa o movimento circular de uma para outra. Geralmente você tem um eixo em um deles, ligado ao motor. Quando o motor gira e um gira, esse movimento de rotação é transmitido para a outra. Então, dessas três aqui, por exemplo, ó, basta você ter o motor ligado a uma delas, porque quando uma gira, as outras vão girar. Aqui também, basta o motor estar ligado a uma delas, porque quando uma gira, a outra vai girar também. Nesse tipo de transmissão, existe uma relação interessante. Se você considera dois pontos A e B da periferia dessas roldanas, tanto no primeiro como no segundo caso, é obrigatório que a velocidade linear seja a mesma. Gente, porque se a velocidade da corrente for diferente num ponto aqui e de um ponto aqui, se ela for mais rápida num ponto que no outro, ou ela vai ficar frouxa, ou ela vai forçar demais, vai arrebentar. Então, esse elo, cada elozinho dessa corrente aí, ó, tem que estar com a mesma velocidade linear, para o teu sistema funcionar bem. É que nem aqui, ó. Aqui você tem um ponto A da periferia de uma roldana, você tem um ponto B de outra. Nesse ponto de contato, a velocidade das duas tem que ser igual, porque senão uma vai deslizar sobre a outra, uma vai andar mais rápido do que a outra. Então, a velocidade linear desses pontos da periferia das polias mais afastada vai ser sempre igual. Mas você sabe que V é ômega R, então a gente pode substituir, ó. Ômega RA é igual a ômega B RB. Só que ômega eu posso substituir por 2π vezes a frequência, lembra? 2π vezes a frequência de A, 2π vezes a frequência de B. Manda embora o 2π, gente. Olha o que vai sobrar. Frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. O pessoal da matemática adora isso aqui. Isso é uma igualdade a um produto de um lado, um produto do outro. Isso aqui quer dizer o seguinte, quer dizer que a frequência e o raio são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o raio da tua polia, menor é a frequência, menos voltas por segundo ela vai dar. Eu acho que isso é coerente, né? Enquanto uma polia, por exemplo, a polia pequena, tá? A polia pequena, como ela tem um comprimento menor, ela dá mais voltas por unidade de tempo. A polia maior, ela vai dar menos voltas por unidade de tempo, ok? Ou seja, quando você tiver uma associação de polias como essas duas aqui, ó, fica ligado nisso, tá? A frequência e o raio são inversamente proporcionais. As polias maiores, com mais dentes, né, com raios maiores, elas têm uma frequência menor, tá certo? Deixa eu ver se o pessoal entendeu isso, que isso aqui é importante. No caso da corrente, você disse que em todos os pontos tem a mesma velocidade linear, mas ela não depende do raio? Olha só, não são em todos os pontos. Deixa eu explicar aqui. Quando você tem essa situação aqui, deixa eu voltar aqui, Ana. Olha só. Quando você tem aqui, repara só, a velocidade linear, por exemplo, pensa nessa daqui, tá? Nesse disco que está girando aqui. A velocidade linear aqui, nesses pontos diferentes, a velocidade linear vai mudando. Mas na periferia dela, o valor da velocidade linear vai ser igual ao valor na periferia dessa aqui. Porque quem é que está dando essa velocidade? É justamente a corrente. Esses elozinhos da corrente, elas precisam andar com a mesma velocidade, porque se um elo tiver mais rápido do que o outro, vai ficar frouxo. E para essa corrente não ficar frouxa, para essa corrente não deslizar, todos esses pontozinhos da corrente precisam ter a mesma velocidade. Ou seja, um ponto da periferia de B e um ponto da periferia de A tem que ter a mesma velocidade linear. Mas olha, são objetos diferentes. Ok? Eu não estou falando no mesmo objeto que raios diferentes têm a mesma velocidade linear. Eu estou falando que em objetos diferentes, em pontos de extremidade, né, da periferia, a velocidade linear tem que ser igual. Então tem uma diferença nisso, porque são objetos diferentes. Não é o mesmo objeto, não é a mesma polia. Tá certo? Legal? Legal, legal. E existe agora uma outra situação de transmissão, que
não é que apareça muito, mas ela também é muito importante, que é essa daqui, ó. É quando eu não consegui um GIF dela. É quando você, quer dizer, eu consegui sim, vai aparecer daqui a pouco. Eu tenho o motor aqui e tenho um eixo. E nesse eixo eu tenho duas polias presas, coladas, tá? Quando esse eixo gira, essa polia gira e essa polia gira, elas vão girar juntas. Quer dizer, elas vão ter a mesma velocidade angular. O que vai mudar é porque o raio dessa é diferente do raio dessa. Então a velocidade linear na periferia vai ser diferente. Quer dizer, aqui, nessa situação, o que eu escrevo? A velocidade linear é igual quando as duas estiverem em contato ou afastadas, ligadas por uma corrente. Agora, quando as duas estiverem no mesmo eixo, duas esferas presas no mesmo eixo, aí a velocidade angular vai ser a mesma, porque elas estão grudadas, né, como se elas estivessem soldadas aqui. Então, quando essa der uma volta, essa daqui também vai ter que ter dado uma volta completa, porque elas estão girando juntas. Legal? E aí, nesse caso, olha lá, a velocidade angular vai ser igual. Tá certo? Então, se a transmissão é feita por um eixo comum, você tem um eixo comum, e nesse eixo comum você tem várias polias. Todas elas vão estar girando juntinhos, com a mesma velocidade angular. Se essa conexão foi feita por contato ou por corrente, aí a velocidade linear é que vai ser igual. Um exemplo que eu achei é do frangão. Você já viu que quando você tem a frangueira, você tem um eixo girando e você tem vários frangos colocados lá. Todos esses frangos, eles estão dando uma volta no mesmo intervalo de tempo. Se você pegar um galetinho e se você pegar um frangão, o galetinho e o frangão vão dar uma volta no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade angular dos dois vai ser exatamente a mesma. Esse aqui é um tipo de transmissão que a gente fala que é por eixo. Quer dizer, lá no cantinho da direita e para a esquerda, todo mundo já foi domingo comprar um frangão na padaria, né, gente? Sabe que tem aquelas roldanas, aqueles eixozinhos que ficam girando, né? E aí você tem os frangos, geralmente você escolhe o frango maior, né, mais torradinho. Eu quero aquele ali que é maior, que é mais torradinho. Quer dizer, mas o maior e o menor, eles têm a mesma velocidade angular. Covardia, né, gente? Vocês vão querer até pedir um frango no iFood hoje. Gente, esse frango aqui, eu tô com água na boca, que ele tem um barbante aqui. Vocês estão vendo que tem um barbantezinho amarrado aqui? Esses são os melhores, gente. Tem um barbantezinho amarrado para ficar bem grudadinho, bem suculento. Nossa Senhora. Legal, legal. Ah, vou ter que pedir almoço. Ai, gente, o frango assado vai cair muito bem mesmo, né? Nossa Senhora. Bom, então são essas duas situações de você que você pode fazer a transmissão. E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente ver isso na prática. Tem dois exemplos aqui para a gente ver, para entender. Olha o primeiro. Temos na figura a seguir duas polias A e B, de raios RA e RB, sendo RA igual a 20 e RB igual a 60. Ó, então elas estão encostadas, tá vendo? Aqui ó, tem um ponto de contato ali entre elas, tá bom? A polia A gira com frequência de 1.200 Hz, acionada por um motor, quer dizer, tem um motor em algum ponto encostando ela aqui. A polia B também gira, acionada pela polia A, através do contato entre elas. Claro que quando A vai girar, como está encostado, B também vai girar. Não há escorregamento entre as polias, quer dizer, o fato de não ter escorregamento entre elas, ele está dizendo, olha, no ponto de contato ali, a velocidade linear é igualzinha das duas. Ele quer saber a frequência da polia B, tá certo? Primeira maneira de você resolver, tradicional. Olha lá, ó, VA igual a VB, naquele ponto de contato. E aí você faz o quê? Quem é VA? Ômega ARA. Quem é VB? Ômega... Ih, gente, saiu errado aqui. Deixa eu consertar aqui, peraí. Deixa eu consertar logo para não ficar errado. Aqui é B. Lá, agora foi. Foi, então aqui. Aqui, ó. VA é ômega RA e VB é ômega BRB. O que é ômega, gente? 2π vezes frequência. Ômega 2π vezes a frequência. Manda embora o 2π. O que vai sobrar? Frequência de A vezes o raio de A e frequência de B vezes o raio de B. Pô, Sandrinho, eu já sabia disso lá de cima, podia botar direto? Podia, é porque eu quis fazer de novo com calma aqui, mas podia botar direto. A frequência de A ele falou que é 1.200, o raio de A é 20, a frequência de B é o que ele quer, e o raio de B é 60. Quando você fizer a simplificaçãozinha, essa conta vai dar 400 Hz, ok? Aí alguém pode falar assim, pô, Sandro, engraçado, você lá em cima falou que é inversamente proporcional. Se o A, que tem o raio de 20, a frequência é 1.200,
O B, que tem o raio de 60, quer dizer, 3 vezes maior. Se o raio é 3 vezes maior, a frequência tem que ser 3 vezes menor, porque é inversamente proporcional. 1.200 dividido por 3, eu tacaria 400. Perfeito, gente. Ou seja, numa situação como essa, se você lembrar que o raio é inversamente proporcional à frequência, você faz direto. Numa questão de múltipla escolha, ó, melzinho na chupeta. Quer dizer, o raio de B é o triplo, então a frequência de B tem que ser 1/3 para compensar. Legal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida lá no chat. Eu faria isso se não lembrasse da fórmula. Eu acho que tem que fazer isso, Rafael. É a primeira coisa que eu falo. Ah lá, podia ter dividido por 3, tinha pensado nisso. Perfeito, é isso que eu quero. Exatamente isso. Porque a maioria das provas que vocês vão fazer, com exceção da galera da tecnológica, e mesmo o pessoal que vai fazer específica de física, você pode falar isso. Olha, considerando que a velocidade linear é igual nos pontos de periferia, a frequência e o raio são inversamente proporcionais. Logo, como o raio triplica, a frequência tem que ficar 3 vezes menor. Você explica isso, o cara vai... Tudo bem? Alguma dúvida aí? Vamos seguir? Vamos para a última. A última é uma do Enem. Índice de erros muito, 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 muito grande. Vamos fazer com calma essa, ó. Espera aí, pulei alguma coisa aqui? Não. Vamos ver essa última aqui, ó. Enem 2016, ó. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então olha aqui, ó. Aqui que está o eixo do motor. Deixa eu botar a canetinha aqui, ó. O eixo do motor está aqui, ó. Está aqui. Aqui é o eixo do motor. Esse é o desenho que estava lá. E ele está me dando também as engrenagens e a quantidade de dentes. O que essa quantidade de dentes mostra para a gente? Por exemplo, a engrenagem A tem 24 dentes, que é essa aqui menor, né? A engrenagem B tem 72 dentes. Se uma tem 24, a outra tem 72, quer dizer, tem 3 vezes mais dentes. Se ela tem 3 vezes mais dentes, então ela tem que ter um comprimento 3 vezes maior. Se ela tem um comprimento 3 vezes maior, é porque ela tem que ter um raio 3 vezes maior, que o comprimento da circunferência é proporcional ao raio. Ou seja, quando ele diz aqui a quantidade de dentes, o quanto é maior, ele está dizendo o quanto que o raio é maior. Legal? Vamos seguir. Ele quer a frequência de giro do ponteiro em RPM. Aqui, ele quer esse ponteiro aqui, ó. Esse ponteiro, se você perceber, ele está ligado na engrenagem D. Então, se eu descobrir qual é a frequência da engrenagem D, automaticamente eu descubro qual é a frequência desse ponteiro, porque o ponteiro ele está girando junto com a engrenagem, ok? Então, olha aqui, ó. O eixo do motor e a engrenagem A estão no mesmo eixo. A engrenagem A e a engrenagem B estão conectadas por contato. A engrenagem B e a engrenagem C estão no mesmo eixo, tá vendo? Ó? Elas estão no mesmo eixo. E a engrenagem C e a engrenagem D estão conectadas por contato, tá uma encostada na outra. Então, vou repetir isso que eu falei. O eixo do motor e a engrenagem A estão no mesmo eixo. A engrenagem A está encostada na engrenagem B. A engrenagem B e a engrenagem C estão no mesmo eixo, ó. E a engrenagem C está encostada na engrenagem D. Legal? Vamos devagarzinho. Vamos começar pela primeira informação que ele deu. Qual foi a primeira informação que ele deu? O eixo do motor. O eixo do motor tem 18 rotações por minuto. Ora, gente, se o eixo do motor e a engrenagem A, se eles estão no mesmo eixo, isso quer dizer que a engrenagem A obrigatoriamente tem que ter a mesma frequência, porque eles estão girando juntinhos, 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 ok? A engrenagem A tem 18 RPM. Eles estão juntos. O eixo está girando e a engrenagem está girando juntinho. Agora, de A para B, não. De A para B é contato.
E aí a gente pode usar aquele raciocínio de que a velocidade angular, que a frequência é inversamente proporcional ao raio. Repara só, se a engrenagem A, olha aqui, ó, o raio dela é 3 vezes menor, tá vendo? Ó? Aqui, ó, o B, ele tem um raio 3 vezes maior. Se o raio é 3 vezes maior, quer dizer que a frequência tem que ser 3 vezes menor. Então, repetindo, se B tem um raio 3 vezes maior, quer dizer que a frequência tem que ser 3 vezes menor. Se você pega 18 e divide por 3, 6 rotações por minuto. Essa vai ser o quê? A frequência da engrenagem B. Só que a engrenagem B e a engrenagem C, gente, estão no mesmo eixo. Se eles estão no mesmo eixo, a frequência tem que ser a mesma. Então, olha lá a engrenagem C. 6 rotações por minuto. Legal? Agora, de C para D, de novo é por contato. Frequência e raio inversamente proporcionais. Olha a engrenagem D, gente. 108. A C tem 36. De novo é o triplo. 108 é o triplo de 36. Então, se o raio é 3 vezes maior, a frequência de D tem que ser 3 vezes menor. Quando você pega o 6 e divide por 3, 2 rotações por minuto. Ou seja, essa engrenagem dela dá 2 rotações por minuto. Agora, lembra que o ponteiro, gente, está preso aqui na engrenagem D. Então, gira juntinho. Então, se a engrenagem D tem 2 rotações por minuto, quer dizer que esse ponteiro também tem que ter o quê? 2 rotações por minuto. E com isso, o Gable oficial, letra A, B, C, D ou E. Letra B de bola. Legal? Deixa lá no chat ver se o pessoal entendeu. Porque essa questão aqui, galera, olha, o pessoal se enrola pra caramba, hein? Só posso usar a fórmula FR igual a F quando elas estiverem ligadas. Ou quando ela estiver encostada na outra, Zaira, ou então quando estiver afastada, mas com uma corrente. Tá certo? Legal, legal. Tudo bem? Entenderam a solução dessa, a última? Essa daí é mais perigosa, né? Mas você tem que ir com calma. Tá no mesmo eixo, a frequência é igual. Tá encostado, aí a frequência e o raio são inversamente proporcional. Legal? Esse é o tipo de questão que é ruim você, às vezes, olhar a solução dela pela internet. Eu já vi algumas pessoas fazendo um inferno para cada situação de contato, manda uma fórmula, fica gigantesca. Se você entende como é que é feita essa transmissão, a frequência é igual, não é igual, a frequência é inversamente proporcional ao raio, esse tipo de transmissão, ela fica muito mais tranquila da gente fazer, tá certo? Agora, nós fechamos essa parte de cinemática angular. Eu vou botar mais exercícios para vocês lá no Google, vou botar essa aula também. Agora, em algum momento a gente precisa falar de força em trajetória circular, porque não dá para falar de cinemática angular e força em trajetória circular na mesma aula, senão fica muito grande, tá certo? Ou seja, em breve a gente faz uma aula só de força em trajetória circular, porque aí a gente vai precisar disso. Porque quando a gente calcula a resultante centrípeta, a gente vai precisar de aceleração centrípeta e vai precisar da velocidade linear e da velocidade angular. Ou seja, a gente vai colocar força nesses movimentos circulares que estão aí, tá certo? Muito bom. E até nosso próximo encontro aí na próxima semana. Espero que fiquem todos bem, que estejam todos bem, tranquilos. E mais uma vez foi um prazer ficar aí com vocês. Vou parar a gravação aqui agora e mais tarde eu coloco lá